Voltamos com mais um Valença Podcast e aqui recebendo alguém que eu tenho o prazer de conhecer, enfim, uma relação familiar que eu tenho a oportunidade de acompanhar e Ave Maria, uma família incrível. Lia Parente, irmã do meu sócio querido André Parente, a sócia do Lises, um dos maiores, posso dizer, softwares de gestão do país. E Lia, obrigado por ter vindo aqui falar com a gente um pouquinho. E queria começar te perguntando o seguinte: a gente está aqui falando num congresso de gestão jurídica e praticamente todo mundo que passou até agora sempre mencionou a importância de como a advocacia está enquanto escritório ou advogado autônomo, né? O eu escritório, mas falando sobre a importância de você ter sistemas bem alimentados, informação redonda, indicadores muito claros, às vezes em tempo real. E você, como líder do Lises, tá ali no coração disso tudo. Ou seja, tem toda uma coisa que você precisa. Talvez a maior batalha de todo mundo que está aqui, quem passa é você. Então eu queria começar te perguntando como é que você se sente em relação a isso, para você, o que isso representa, o que o Lises tem entendido desse mercado, dessa exigência dos escritórios, enfim, dos teus clientes, das empresas, dos jurídicos internos, o que eles têm exigido para vocês, para poder ter esse acompanhamento e como é que é aquela coisa, é você construir a ponte quando está passando o carro em cima. Então o que vocês têm feito? Queria que você contasse um pouquinho disso para a gente. Então vamos lá. Inicialmente eu queria agradecer o Saulo, né, pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Parabenizar o Valença por uma ideia tão inovadora, né, dentro do Congresso de Gestão Jurídica do Nordeste, o primeiro congresso. Eu acho que já trazer esse aquário com podcast, com tanto dando essa voz para tantos nomes e figuras do judiciário, né, da advocacia, digamos assim, cearense. Eu acho que isso é muito interessante. E em relação ao relacionamento, às dores, do que a gente vivencia junto aos escritórios e jurídicos corporativos, eu acho que é bom deixar claro que a gente também tem a ferramenta Lises implantada não só em escritórios de advocacia, mas também muito dentro dos jurídicos internos. Tem o Lises implantado como uma ferramenta jurídica de apoio à gestão, né, contribuindo com a organização, com o crescimento, com a transparência e a consolidação dos dados, né? Então, assim, quando a gente acho que um ponto positivo da nossa relação e o que eu gosto de trazer para dentro do Lises é estar presente como uma consultora, né? Então, assim, o sistema ele não é só a plataforma. Ele tem uma plataforma com os recursos que vão proporcionar ao escritório uma gestão, quando eu falo em escritório, tanto dentro do conceito de um escritório como também de um departamento jurídico, ele vai proporcionar a partir das suas ferramentas, né, uma gestão integrada, inteligente, de processos, de contratos, de serviços, de pessoas, de financeiro. Mas a gente, como Lises, também gosta de trazer para o cliente essa consultoria, essa vivência do que eu, Lia, do que o time Lises tem, de todas essas implantações, para buscar entender as necessidades de cada cliente e trazer soluções para eles, né? Então, assim, a gente sempre procura trabalhar com relatórios personalizados, entendendo as dores para tentar utilizar os recursos do sistema ou trazer novos recursos para atendê-los, né? E eu acho que seria dentro desse contexto, né, que a gente tem ajudado os escritórios a terem uma boa organização e uma boa gestão. Eu acho que lá no escritório, eu posso dar isso como exemplo, a gente tem uma consultoria tailor-made de fato. Lia, eu tenho essa realidade aqui, o que eu posso fazer para poder melhorar a minha situação, me ajuda, me salva, porque a exigência vai vir. E eu tenho que atender. E uma coisa que eu observo é que o que justifica muito o crescimento do sistema é de fato as vivências, né? Então, assim, o sistema está cada vez mais robusto. Por quê? Porque a partir do momento que a gente atende a uma carteira maior, com uma grande diversidade, a gente se torna cada vez mais preparado. Então, é comum a gente virar referência em nichos, né? Então, assim, hoje eu tenho muitas construtoras, eu tenho empresas de transporte,
urbano, eu tenho empresas dentro do ramo de eólica. Por quê? Porque você vai atendendo às dores de um cliente que tem ali uma atuação efetiva dentro de uma área de negócio e você se torna ali capaz para atender necessidades similares. E você falou de vários segmentos aí de negócio, só para, talvez para ilustrar, cada um tem uma dor num lugar diferente. Sim. É uma no pé, outra no joelho. Então tem essa questão dessa customização que você estava comentando, né? E aproveitando para te perguntar, o Lises, de fato, por conta de tudo isso que a gente está conversando aqui, tem toda uma questão de transformação, toda uma questão de necessidade de acompanhamento, acho que em tempo real, de tudo que está acontecendo, tá? Então me conta do que vocês têm preparado, qual a ideia de vocês para frente. Poxa, a gente está aqui nesse congresso falando de gestão, e é entendimento, e é controle, e é decisão assertiva, eu preciso tomar uma decisão estratégica, seja no jurídico interno, seja no meu escritório. Então, o que vocês têm preparado? Que você pode falar, né? Mas o que você tem preparado daqui para frente? Eu acho que, assim, a palavra que está mais em alta no momento dentro do Lises, né, o termo é automação. Então, a gente tem investido muito em automação, porque a gente tem visto que os recursos internos, eles podem ser utilizados para atividades de fato intelectuais. E a gente pode substituir aquela atividade que é meramente operacional por um robô. A gente pode auxiliar e dar suporte à atuação dos profissionais, tendo um ambiente que vai gerar para ele mais confiança, mais transparência, mais agilidade. Então, através de recursos de criação de fluxos automáticos, de identificação de distribuições, de push diário automatizado, né, de leitura de expressão para entender o conteúdo que vem do tribunal e já indicar para o jurídico, para a controladoria, se há uma sentença no processo, se tem uma audiência. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido, de trazer automação para dentro do sistema, para poder focar os esforços dos operadores naquilo que de fato requer um intelecto, um entendimento, um estudo, e substituir essa atividade manual, operacional, por um robô, por uma automação. Acho que a gente estava comentando, enfim, com algumas pessoas que a gente está tendo a oportunidade de conversar, e lá no escritório mesmo, o quanto essas tarefas, que geralmente são mais burocráticas, tomam o tempo do operador. Vou usar aqui o termo que você colocou, Sim. do operador. Então, nós somos treinados a sermos advogados, e a ideia do advogado é executar aquele trabalho técnico que ele e no final do dia ainda é mandatário para que dê tudo certo, né? Ainda é o trabalho da excelência que o cliente dentro do escritório exige. Mas o quanto essas tarefas que são de cunho mais burocrático, eu não quero dizer burocrático, mas operacional, porque tem uma importância porque aquilo está sendo feito, tomam tempo dos operadores. Sim. Então, talvez muito se fala de robô, muito se fala de automação, de inteligência artificial, a gente está num lugar que está respirando isso nesses 2 dias que nós estamos aqui, né? Então, entendo que para vocês isso é quase que uma bíblia, né? Sim, Estou falando sobre isso. Então, assim, queria te agradecer por você ter parado aqui para falar aqui com a gente. Eu acho que é suspeito eu falar da Lia, falar do Lises, enfim, falar de você, da sua mãe, de todo mundo. Então, só queria agradecer a oportunidade, queria agradecer o momento daqui da nossa fala e vamos em frente, né? Eu queria complementar com um comentário, né? Eu falei muito do sistema como um suporte a essa visão operacional, mas o sistema ele também tem visões e funcionalidades, como o nosso BI, que é o Lises Analytics, que também proporciona, né, uma excelência de serviço para quem está na ponta, para quem está na diretoria, para os coordenadores, para os sócios que procuram meios para avaliar resultados, para medir performance, para analisar e entender tendências, né, de julgamento a partir de todo aquele banco que foi construído pelos operadores no registro dos dados. Então, a gente, assim, acho que hoje o nosso grande desafio é ser, de fato, uma ferramenta que atenda a organização como um todo, né, dando suporte para aquelas pessoas que estão na linha de frente, na atuação diária do processo, mas também transformando aquelas informações em dados interessantes e relevantes para uma análise do negócio, para avaliação de performance, para uma melhor entrega para o cliente, através de dashboards, de painéis, de relatórios personalizados. Então é isso, né? O Lises é uma ferramenta que está aí em constante crescimento. A novidade é que a gente está no momento trabalhando em um aplicativo
para smartphone, para iPhone, para que você tenha aí mais flexibilidade e condição de estar ali acessando os dados do processo, independente de estar diante de um computador ou com um acesso via navegador, que talvez não tenha ali a mesma interação que um aplicativo. E eu queria agradecer ao Saulo pela conversa. Imagina, a gente que agradece. E parabenizar o Valença por estar aí com um projeto tão interessante como esse podcast dentro do primeiro Congresso de Gestão Jurídica agora do que Nordeste. A gente começou, a gente vai fazer isso aí. Eu já falei para os meninos que a gente vai fazer isso aqui ad eterno. E nos convide sempre. Sempre. Que vai ser sempre muito bom participar. Obrigado, Lia. Obrigada, Saulo. É isso. Foi ótimo. Pronto, gostou? Foi.